Bom dia, bom dia, gente linda! Como estão vocês? Seres infinitos e sistêmicos. Estamos aqui para mais um bate-papo nesse março que chama pra gente expandir, né? Oi, Regina, querida! Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vinda! Então, hoje nós vamos ter um papo super interessante, né? Pelo menos eu acho que vai ser. Nós vamos falar sobre obesidade, nutrição, corpo sistêmico. Aproveitando que hoje é um dia, né, dedicado pela Organização Mundial de Saúde, para a gente olhar para a obesidade com mais seriedade, né? E aí eu estou. Ah, que bom, Regina, que você tá bem. Eu estou recebendo hoje uma nutricionista para dividir esse papo comigo, a Aline Siqueira. A Aline já foi minha cliente, a gente se conhece, e aí rolou uma história da gente conseguir finalmente fazer uma live juntas para falar de alimentação, nutrição e também eu vou relatar um pouquinho, né, o meu processo de emagrecimento, né? Eu emagreci mais ou menos uns 20 quilos, então, assim, foi um trabalho muito interessante que eu fiz comigo, de mudança, de autotransformação. Eu levei, assim, anos, né, em processo de emagrecimento na base do efeito sanfona, né? Então, assim, eu engordava, ficava enorme, depois de repente eu emagrecia. Engordava e emagrecia. Então, eu tinha umas fases, assim, onde eu ficava mais inchadinha e dava aquela emagrecida. Então, oi Aline, eu vou te chamar aqui pra gente começar o nosso papo juntas, tá? A Aline chegou, gente. Eita, Aline, tá dizendo aqui que você não entra no bate-papo ao vivo comigo. A Aline tá dizendo aqui no meu Instagram que você não entra no bate-papo ao vivo comigo porque você tem uma versão do Instagram que não permite que você participe do bate-papo ao vivo. Você tem que atualizar o Instagram. Então, enquanto eu vou conversando aqui com as meninas, tenta ver se você atualiza o Instagram na sua Play Store, tá? Vai lá, baixa um Instagram novo aí, alguma coisa, pra ver se você consegue voltar aqui, porque tá falando pra mim que a versão do seu Instagram não permite que você entre nessa conversa ao vivo comigo. Já aconteceu outras vezes também, isso aí. Oi, practice English immersion. Isso é coisa de Karina. Karina está por aí. Minha querida, seja muito bem-vinda. Que feliz de ver você aqui, Kari. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Suene, bem-vinda, Suene. Então, gente linda, só pra gente começar a fazer um esquenta desse assunto, né? Eu eu botei uma foto no meu feed mostrando eu antes e depois, né? Mostrando como eu tava na fase assim mais gordinha, né? Que eu acho que eu tive ainda uma fase que eu fiquei ainda mais gordinha do que daquele jeito ali que vocês viram naquela foto. E uma fase, essa foto que eu tirei, que eu tô com um top, uma jaquetinha, uma calça, eu tirei essa foto tem 2 dias. Acho que foi terça-feira que eu bati essa foto. Foi terça ou foi segunda, então tem mais de 2 dias. Mas assim, tirando aqueles inchaçozinhos que a gente tem quando a gente tá na nossa lua, né? Que a gente tá perto de menstruar e aí a gente tem um TPM. Naquela foto
que eu botei o topzinho, a jaquetinha e a calça, eu tô um pouco inchada. E dá pra perceber um pouquinho ainda algum inchaço, né? Por conta da minha lua, né? E aí eu ainda não desinchei totalmente. Mas assim, é interessante a gente perceber que quando a gente estiver na fase da lua, não dá pra desesperar, né, gente? A gente vai ficar 2 quilos mais cheinha, 3, dependendo da mulher, a retenção hídrica, ela acontece mesmo e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente, como é que se diz? Vai passando, né, por esses processos que são os nossos ciclos mesmos. A gente tem que entender o nosso corpo. Se a gente quer emagrecer, a gente tem que entender o nosso corpo, a gente tem que entender o nosso corpo físico. Olha só que interessante que, assim, essa consciência que chegou pra mim dentro do meu processo de autoconhecimento, né? Porque, assim, eu queria voltar ao meu peso de quando eu tinha entre 18 e 24 anos, por ali, 25, né? Que era o meu peso, quando eu tava com metabolismo em alta, lá em cima, que quando eu tava gordinha, eu pesava 64 quilos, né? Então, assim, claro que a gente não volta para aquele corpo. Até porque eu não tenho mais nem alma para morar naquele corpo. Eu sou outra pessoa depois dali, né? Então, a gente também tem que perceber que o corpo da gente, ele vai se transformando também para ele se adequando à pessoa que nós somos, a nossa personalidade, aquilo que a gente conquistou. Mas aí eu parti do princípio que eu queria voltar para o meu peso mais próximo possível da mulher que eu era, né, com 53 quilos, 54, é muito magra. Eu acho que hoje eu seria muito magra com esse peso, né? Mas assim, eu percebo, hoje eu tô com 63, eu cheguei a quase a 80, né, praticamente, 79, fiquei por ali nos 77, 78, 79. Quando eu tava com 76, ai meu Deus, consegui perder 4 quilos. Então, assim, foi um período da minha vida em que eu oscilei muito a balança, mas de 2005 pra cá, eu dei uma destrambelhada, né? Assim, engordei, soltei, chutei o pau da barraca e fiquei gorda mesmo. E aí em 2017 eu emagreci um pouco, mas depois eu voltei a engordar de novo. E aí o que que acontece, né? Eu acho que esse efeito sanfona também, ele contribuiu para dar uma bagunçada no meu corpo. Porque não foi só engorda e emagrece, né, um pouco. Foi também foram fases da minha vida em que eu tive que olhar para dentro de mim e perceber o que eu preciso curar, o que eu preciso olhar, o que eu preciso dentro de mim buscar para eu estabilizar. Então, assim, até eu conseguir fazer esse movimento, eu vivi uma vida muito atribulada, né? Então, assim, boa parte também da minha obesidade tinha a ver com a correria que era a minha vida. Teve uma fase da minha vida que eu ensinava em 3 universidades. Teve uma época que eu ensinei 4 universidades. E além de ter, né, que tá me movimentando para lá e para cá com muita coisa, teve uma fase também em que eu fui trabalhar em órgão público, numa secretaria, com cargo de confiança, com chefia. Então, assim, era muita coisa e eu não tinha tempo para mim. Eu não tinha tempo para cuidar de mim mesmo, assim. Ou então eu vivia dando desculpa para não ter tempo, mas eu trabalhava 14 horas por dia. Chegava o fim de semana, eu não tinha energia para fazer mais nada. E aí o que acontece? Muita coisa para você cuidar, muita coisa para você fazer, você acaba mesmo descontando na comida. Não tem como. E aí a gente desconta, a gente vai para ansiedade. Eu comecei a desenvolver transtorno de ansiedade. E aí comia de noite. Quando eu chegava em casa à noite, acho que porque eu passava o dia inteiro para lá e para cá correndo, né? Muita correria. Então, quando eu chegava em casa à noite, parecia que era quando eu ia realmente parar para comer. Então, assim, eu comia muito antes de dormir. Eu ia dormir com o estômago cheio, né? Então, assim, e o meu nível de estresse também era muito alto. Acho que o meu cortisol vivia lá em cima, nas alturas.
porque era muita coisa para dar conta. Fora que além de não observar, de não escutar o meu corpo, eu não tinha conexão com o meu corpo, né? Eu não tinha. Então, assim, eu precisei também olhar para a desconexão com o meu corpo. Precisei perceber de onde ela vinha. Então, assim, aí foi quando a ficha começou a cair, quando eu comecei a desenvolver síndrome metabólica. Que aí a obesidade, ela começou a adoecer minha tireoide, ela começou a adoecer minhas, como é que se diz? Minhas taxas, né? Eu comecei a ter problema com a glicose, minha glicose começou a subir, né? E aí eu fiquei naquela faixa ali da pré-diabetes. E aí, quando eu comecei a sentir, e aí o meu corpo começou a ficar mal, eu comecei a ter sintomas horríveis, né? Porque você vai ficando bagunçada nos hormônios, vai bagunçando tudo e emocionalmente a gente também se bagunça, né, gente? E aí, o que que aconteceu? A Aline fez ver agora, Paty. Deixa eu olhar aqui. Tô enviando solicitação. Agora vai. Agora tá aguardando. Então, aí eu comecei a ficar muito bagunçada por dentro, né? Comecei a desenvolver uma série de problemas. E aí, gente, foi preciso meu corpo gritar. Oi, amor, bom dia. Ah, joia. Seja muito bem-vinda, lindeza. Estou acompanhando aqui o que você Meu está falando. relato. É, Eu aqui fazendo um relato, né? Chorando as pitangas com as mulheres aqui, com as meninas que estão por aqui. Enquanto você ia se organizando aí pra gente começar, né? Mas aí, Aline, você estava acompanhando o meu movimento, né? E aí você, com certeza, você já está assim, acostumada a ouvir, né, as mulheres, as pessoas relatando que a obesidade acaba desenvolvendo síndrome metabólica, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu consegui, né, na minha falta de olhar, né, para o meu corpo, de ouvir o meu corpo, né? Então, assim, é você comer sem estar com fome, comer fora de hora, comer porque tá cansada, comer porque tá triste, comer porque tá alegre, comer porque tá sozinha, comer porque tá assim. E aí, sabe, comer porque tá chateada. E aí tudo eu descontava na comida, né? Então, assim, é aquela história de você maltratar seu corpo com as emoções negativas, né? isso. Então, Você é assim, um exemplo foi. vivo, né? Você é um exemplo vivo da maioria, a maioria dos casos são esses, né? As pessoas realmente têm um descontrole na alimentação, então a grande maioria da causa da obesidade, né, é esse, né? Tem outros motivos também que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas o grande motivo é esse. E você é uma prova viva, né? A sua história aí, o que você está falando, né, é a realidade de muita gente. Às vezes um pouco diferente, mas é isso. Não muda muito, né? É mais assim, as atividades corriqueiras que mudam, mas não, né, na essência é isso. É. E aí, Aline, você há de concordar comigo que emagrecer é um processo que a gente precisa realmente investigar, né? Investigar o que a gente ingere, né? A qualidade daquilo. Por exemplo, eu comecei a perceber, porque assim, você sabe que eu sou terapeuta holística, né? Então, assim, eu não, estética para mim, espelho, foto, tá, tá podendo vestir os lookinhos da moda. Por incrível que pareça, nunca me motivou a emagrecer. Isso não me motivava, sabe? Para mim, emagrecimento tinha a ver com autoestima, com autoconhecimento, com uma coisa mais profunda. Então, assim, eu sou dessas. Eu sou dessas que eu gosto do processo investigativo, né? Então, assim, para mim, para eu me livrar da compulsão alimentar,
dessa coisa de estar o tempo todo num docinho, porque eu acho que o meu fraco é o doce mesmo. Eu gosto de bolinho, eu gosto de tudo que é molinho, brigadeiro. Sabe aquele paladar infantil, né? Então, assim, eu fui lá para minha criança. Eu fui ver todas as minhas partes que eu não estava nutrindo, que eu não estava cuidando. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que olhar para minha criança. Por isso que hoje eu faço um trabalho com terapia muito focado na criança da pessoa. E quando você começa, e aí quando eu comecei quando eu me tornei consteladora, foi que eu fui perceber o quanto a gente não olha para nossa criança, o quanto a gente não dá atenção para ela, quanto a gente não cuida disso, dessa parte nossa, dessa nossa consciência infantil, que ela existe, que a gente vivenciou na nossa primeira infância, na nossa segunda infância, fica trancado no nosso corpo. E essa criança, de alguma forma, ela vai querer atenção e carinho e cuidado. E se você não der, ela vai ficar atacando tudo quanto é doce. E aí eu comecei a perceber isso foi uma das coisas, né? Tirando o meu estilo de vida, que era péssimo, que eu não estava nem aí, porque eu sou, né? Eu não posso ser coach nunca de estética e beleza e bem-estar e academia, essas coisas, porque eu vou morrendo mesmo na tora. Faço porque tenho que fazer, porque preciso manter minhas taxas em dia, porque eu tenho que cuidar da minha tireoide, que começou a bagunçar, a gordura começou a bagunçar a minha tireoide, minha filha. E aí já viu, né? Tireoide bagunçada bagunça a vida da gente, né? Então, assim, eu tive que, olha, que cuidar disso. Então, assim, pra mim, eu tive que redescobrir meu prazer pela comida. Tive que redescobrir meu prazer pela comida saudável. Explorar novos paladares, explorar novas texturas, explorar, fazer minha própria comida também começou a me ajudar a perceber o nível, a qualidade do que eu estava fazendo, do que eu estava comendo, né? Então, assim, não foi um caminho só, foram vários caminhos que me ajudaram o autoconhecimento, a alimentação. Tive que começar uma atividade física, e aí todo um processo mesmo. Mas já já eu falo como as terapias quânticas me ajudaram a ir lá fundo na ferida. Eu quero que você traga o que você planejou aí falar pra gente. O que você falou, né, é algo que, assim, faz todo sentido, né? A gente precisa, uma coisa está interligada com a outra, nada está separado. Então a gente precisa vasculhar mesmo, ir lá no fundo e pegar aquele quebra-cabeça e montar, né? Você falou, não adianta fechar os olhos para a nossa criança, né? Ela está lá, então a gente precisa pegar ela no braço, acolher e trazer, né, para a nossa realidade, cuidar dela a cada dia. Faz total diferença. E assim, hoje a gente resolveu fazer essa live, né, por conta do Dia Mundial da Obesidade, né? Um dia que a gente precisa incentivar as pessoas a manter ou alcançar um peso saudável, né? A gente, como você deu aí vários exemplos, né? Você já iria iniciar uma síndrome metabólica e é isso que a obesidade faz, né? O excesso é isso que ela faz, né? Vai puxar aí diabetes tipo 2, uma pressão alta, né? E várias outras doenças, depressão, né? Em relação com a autoestima também, como você falou. Cada um tem um motivo, né? O primeiro motivo, quando uma pessoa quer perder peso, ela tem que saber o porquê ela quer, né? Cada um tem um motivo. Às vezes é autoestima, autoconfiança, outras vezes alguém quer, eu quero entrar nessa roupa. Cada um tem um motivo, né? Isso é bem individual. Então a gente precisa incentivar principalmente a saúde, né? Esse é o foco. Quando você falou aí de isso nunca me incentivou aqueles biquínis, o que a mídia, né, coloca aí na nossa mente, mas muitas pessoas são influenciadas com isso, né? E isso atrapalha demais elas alcançarem o seu objetivo, né? Atrapalha muito. E, assim, é algo que a gente precisa justamente ter cuidado,
com o que a gente anda se alimentando, né? Não só alimento em si, mas na nossa mente. O que é que a gente anda assistindo, o que é que a gente anda lendo. Porque tudo vai ficando no nosso subconsciente e depois a gente está frustrado, não é? Depois a gente está frustrado com o nosso corpo, a gente se encontra insatisfeito, justamente porque você começa a querer um corpo igual a algo ilusório, algo que foi criado pela mídia. Não é? E esquece de se amar, de se cuidar, não é? Você esquece, você começa a se maltratar por conta disso, porque você acha que você não é perfeito, né? E eu sempre falo assim, gente, a perfeição ela já existe. Somos nós, a vida real, isso que é o perfeito. Aquilo muito na régua, muito certinho, aquilo dali não existe, né? Então, como é que aquilo ali vai ser perfeito? A vida real sim é perfeita. Então, a gente tem que aprender a se aceitar, a se amar, né, do jeito que somos. Assim a gente começa a se cuidar. Então, isso é algo muito importante que interfere muito no nosso desenvolvimento, né? É algo que a gente não pode esquecer nunca, né? Tratar isso de forma geral, né? Então, só assim que a gente vai alcançar. E assim, tem pessoas às vezes, poxa, eu estou um pouco acima do peso, um ligeiro excesso de peso, e eu me sinto bem dessa forma. Eu fui fazer meus exames, estou saudável, minhas taxas estão saudáveis, né? Minha autoestima está lá em cima, eu não tenho vergonha do meu corpo, né? Estou com um excessinho ali de peso e me sinto bem. Eu quero emagrecer, eu quero ficar desse jeito, porque eu me sinto feliz desse jeito. Essa pessoa precisa emagrecer mesmo, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Se não está, eu não sinto dores, porque tem gente que quando começa já um excesso de peso, já começa a sentir dores articulares, dores no joelho, dores nas costas, né? Essa pessoa realmente precisa emagrecer se ela está totalmente saudável, né? O que ela vai ter que se atentar é o quê? Minha alimentação está ok? Eu estou praticando alguma atividade física? Para que eu mantenha essa saúde e evite aumentar esse sobrepeso. Né? De outra forma, porque a gente não tem que se prender somente ao peso, né? Tem gente que tem um peso saudável, né? E está totalmente bagunçada a sua saúde. É aquele É, magro falso, né? Então, quando a gente é, vai lá e tá magro, o peso tá ok. Se a gente for ver, tá saudável o peso. Não é só o é. peso que está adequado, porque se a gente for ver, tá com colesterol alto, diabético, né? Pressão Pressão arterial, alta. justamente. Então, aí ele já tá. O que é que essa pessoa está se alimentando, né? O que é que ele anda fazendo? Sedentário, muitas vezes, mas consegue manter um É, peso, não é? Só come besteira. E aí, e a saúde por trás, como é que fica? Tudo é um conjunto, né? Então a gente não tem que se atentar somente ao peso, porque tem os dois casos. Então, como é que a gente pode entender um pouco com os nossos antepassados, né? Para a gente conseguir aí manter um peso saudável, né? Que esse é o objetivo, né, da Organização Mundial de Saúde, que as pessoas mantenham, né, saudáveis e fiquem bem longe de doenças crônicas não transmissíveis. Os nossos antepassados, né, eles faziam o quê? Caçavam, lá do tempo das cavernas, caçavam, se alimentavam em grande quantidade, né? Porque tinha que garantir ali os dias de escassez, não é isso? Então, muitas pessoas também morriam de fome, né? Até hoje em dia as pessoas ainda morrem de fome, né? Hoje em dia, na atualidade. Então, imagine naquela época. E assim, isso está na nossa herança genética, né? Por mais que seja lá dos antepassados, mas a gente continua. O corpo, ele carrega isso conosco. Então, quando uma pessoa, né, pretende emagrecer, ou então aquelas pessoas que dizem eu quero emagrecer para hoje, agora, né? Que é assim uma mágica. O corpo, mágico. o pessoal É diz, o igual o corpo terapeuta, terapia. Quer fazer 2 sessões, 3, 4, para se curar de uma vida inteira, fora o que ainda carrega da ancestralidade. Mas vamos em frente. exatamente.
Então, para o corpo vai dizer assim, ó, opa, entrei em alerta, né? Emagrecer para o corpo é igual a um perigo. Ele entende isso como um perigo. Está na nossa herança genética. Por isso que não é fácil emagrecer, né? Por isso que se dieta fosse a solução, todo mundo já teria o corpo que queria, né? E não é solução, né? Tem toda uma reeducação alimentar, tem tudo que você falou aí, né? Tem todo um processo a se ligar, né? Então, a gente precisa, né, organizar isso, sim, voltando lá para o corpo, né? Corpo, quando você diz, eu quero emagrecer para hoje, para amanhã, eu quero entrar nessa roupa. Então começa a bagunçar o seu organismo, né? Porque vai lá saber o que essa pessoa vai fazer. Não é isso? Que não existe mais. Então o corpo diz assim: "Nossa, eu vou começar um filme de terror", tá? É isso que o corpo entende. Ele entra em alerta e isso para ele é muito perigoso, porque a gente é cheio de regras. Aí eu vou fazer isso de manhã, isso de tarde, isso de noite. Porém, para o corpo só existe apenas uma regra: manter a sobrevivência. É isso que ele quer. Continuar vivo. Então, perder peso, perder energia para ele é um perigo. Tá? Então, vamos lá. Né? É, hum, quais são as principais causas, os hábitos, né, que as pessoas têm em comum, que fazem dieta por conta própria, né? E assim, e começam uma briga com a balança, não é? E é muito Eu incomum. já fiz muito isso. Quando eu era mais nova, então, meu Deus, é dieta da sopa, dieta do chá, né? Dieta que eu só comia proteína, dieta que eu só ficava na fruta, na sala. Meu Deus, como a gente maltrata o corpo, cara. Exatamente. Então, Total como a gente desorganização. exatamente. E como a gente falou, né, um motivo principal, os motivos principais da obesidade começam aí, né? São esses descontroles, né? Claro que tem obesidade causada por genética, problemas hormonais, né? Tantos esses problemas também associados com esses mais hábitos, não é? Então, assim, como é que a gente vê esses costumes aí, esses mais hábitos em comum? Pessoas que começam a restringir demais a alimentação, não é? Aí eu restringo a alimentação durante o dia, não como nada, muitas vezes eu estou sem fome, ou então eu sinto fome e não como, né? Aí à noite vai lá e mete bronca, né? Vai lá e come, devora tudo que vier. Ou então, né, a pessoa já está em tanto descontrole, o corpo ele é muito inteligente, ele começa a se adaptar, né? Então ele começa assim, para que eu vou mandar fome para ela agora, se não vai ter comida, né? Então ele começa e diz assim, eu nem sinto mais fome, às vezes eu como só um pouquinho e não sabe a bagunça que está causando no corpo, né? Ou então são aquelas pessoas que durante a semana, né? Eu me alimento tudo certinho. Durante a semana está ok. Minha alimentação é totalmente regrada. Final de semana, à vontade. Final de semana eu posso tudo, né? Então faço minha dieta. Vamos dizer um exemplo: 700 calorias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo, sobe lá para 2.000 calorias cada dia, não é? Ou então, tem as pessoas que compensam, né? A gente tem É, que lembrar, vou para uma festa hoje à noite, né? E, gente, eu vou passar o dia todo sem comer, porque vai compensar, né? À noite eu vou extrapolar, então eu não vou comer nada agora. Ou então, eu fui para uma festa, extrapolei, comi de tudo, e amanhã eu vou passar o dia todo sem comer, né? Então, isso não funciona, né? Você está comprando uma briga com a balança, você está mexendo no seu metabolismo,
totalmente está bagunçando o seu metabolismo. Porque, como eu disse, né? Começou a restringir, o corpo entende o quê? Alertou, perigo, né? Opa, não tem comida, escassez de comida, não é? Aí dispara o que os antepassados viveram, né? Isso, Aí vai estocar gordura. exatamente desse jeito. Chegou na refeição mais tarde, comi demais, ou então comi um pouco, o corpo vai fazer o quê, gente? Ele vai absorver o máximo que ele pode de energia. O máximo. Se antes ele absorvia X, ele agora vai absorver X e Y juntos, não é? Aham. E esse excesso da refeição, ele vai armazenar em forma de gordura, não é? Então, pode ser qualquer um, carboidrato, proteína, lipídios, principalmente carboidrato, que as alimentações são muito ricas em carboidratos, né? E esse excesso vai todo ser convertido em gordura. E vai para onde, né? Para onde a gente não gosta, né? A barriguinha, os braços, o quadril, né? Esse é o nosso estoque. Não somos igual a um carro, né? Que quando enchemos o tanque, ali transborda, cai. É. Nosso corpo, não, ele vai e estoca. Para ele não tem isso. Então, quando você faz essas restrições, o seu corpo, ele aumenta muito esse nível de estoque, Isso. É. sabe? Ele não é normal. E outra coisa, você faz o seu metabolismo diminuir, não é? Uhum. Então, Uhum. você às vezes tem um metabolismo ok, você começa a restringir a alimentação, depois começa a se alimentar muito, né? Então, teu corpo vai absorver muito mais energia e também vai gastar menos, tá? A mesma coisa, vamos dizer vamos, para as pessoas entenderem melhor, vamos falar de um emprego, né? Você tem um emprego, vamos relacionar ao dinheiro. Você tem um emprego, você está viajando, você está saindo, curtindo, gastando à vontade, não é? Então, o teu corpo está assim, tranquilo, está recebendo alimentação de forma tranquila e está tudo bem. De repente, você perde o emprego. Opa, entrou em alerta. Vai ter É. tantas viagens como antes? Vai ter tantas viagens? Não, Cortisol sobe logo. O hormônio do estresse. viagens como antes, tantos passeios, você vai dizer, opa, eu não posso gastar tanto quanto eu estava gastando. Então é isso que o corpo faz também, não é? Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que não podemos fazer as coisas assim da nossa mente, né? Você está ativando o seu corpo para ele engordar e não emagrecer. Né? Então é isso que você está fazendo ao contrário, né? Então você parou de diminuir o gasto, né? Outra coisa, para voltar, né, o metabolismo, como é que faz? Só quando você começa, quando você arruma outro trabalho, né? Aí você começa depois a voltar à normalidade com muita cautela, não é rápido, porque o metabolismo não volta rápido assim, às vezes é questão de anos, né, para poder o corpo se readaptar Arrumar. isso, se arrumar e ele sempre fica em alerta, tá, gente? Não volta a 100% como era antes, porque você mexeu no metabolismo. Não é? Por isso que muita gente diz assim, eu perdi um peso, agora está muito difícil de emagrecer. Porque além dele armazenar, ele está liberando aos poucos agora. Eu vou gastar tanta energia, por quê? Se vai chegar o período de escassez. Uhum. Então, segurar o máximo de energia possível, né, para eu manter minha vida. Lembre que a única regra do corpo é manter a vida, né? E outra coisa, restrição é um grande problema, não é? A gente não pode, vamos dizer assim, eu gosto de sorvete. Gente, eu sempre vou gostar de sorvete. Você não vai deixar de gostar de sorvete amanhã porque você decidiu parar de gostar de sorvete. Não vai. E o corpo, ele sempre dá um jeito de conseguir o que ele quer. Tá? Não tem para onde correr. Ele dá um jeito de conseguir o que ele quer. Certo? É a mesma coisa. Eu vou colocar você num deserto e não vou lhe dar água. Tá?
para as pessoas entenderem, porque tem gente que diz, ah, não, se eu restringir, né, tá tudo bem. Então, eu vou deixar você no deserto, tá 2 dias lá sem água. De repente, você vê uma jarra com um copinho. Você vai tomar um copinho, gente, de água. Você vai com toda a sede ao pote. E ainda vai agarrar a jarra para caminhar, para levar aquela água ali. É isso que o corpo faz, né? Chegou a energia, agarrei essa energia, vou armazenar e levar comigo, não é? Então, um grande problema, né, está no excesso também, né? Temos uma necessidade calórica ao dia, né? Claro. Porém, se a gente não souber como consumir essa necessidade, a gente acaba engordando também. Por mais que É, eu consuma até o que eu preciso, né? Se eu faço uma restrição, depois eu como a linha, vamos dizer, vou fazer o almoço, né? Vou lá almoçar, extrapolo. Então, aquele excesso, gente, ele vai ser convertido em gordura. Mesmo que depois você queira compensar à noite numa atividade física, ele já foi convertido em gordura. Tem para onde correr. Ele já está lá estocado. E depois, quando você for fazer uma atividade, o seu corpo ele não perde gordura só de uma determinada região, né? Ele perde de forma geral. Então, vamos dizer que você estocou ali 700 calorias de gordura na barriguinha. E quando você fez uma atividade física, você começou a queimar gordura e só perdeu 200 calorias. Perdeu também outras calorias de outras partes do corpo. Só que você estocou 700, só perdeu 700 dali. Né? E assim começa, não é? O, a bola de neve. uhum. Por isso que é perigoso essas escapadinhas, né? Ah, eu não posso, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Eu não posso nunca exagerar, eu não posso nunca ir para uma festa. Eu vou morrer desse jeito. Olha, sabe, como eu comecei a falar no começo da live, né? É, como eu tinha essa coisa, como eu tive que trabalhar dentro de mim, né? O meu paladar, na verdade, não foi nem só o paladar. Foi essa coisa de gostar muito de bolo, de doce, de sorvete. Coisa de criança. Coisa de criança, né? Então, assim, que foi o que deu a destrambelhada nas minhas taxas, né? Subiu muito o meu açúcar, né? E a obesidade, engordei, deu disfunção na tireoide, foi aquela bagunça no meu corpo, né? E aí, quando eu comecei a voltar a mudar meus hábitos alimentares, eu falei assim, gente, como é que eu vou viver sem bolo? Como é que eu vou viver sem bolo? Porque eu tava viciada no bolo. Eu sempre tinha um bolo em casa, eu comprava um bolo. E aí de manhã comia bolo com queijo, com café. De noite, quando eu chegava do trabalho, chegava tarde, porque eu dava aula na universidade até, sei lá, 10h30, 10h40 era o último horário de aula da universidade que eu ensinava. Então, quando eu vinha chegar em casa, era 11h30, eu tava com fome. Porque às vezes eu pegava uma turma com aulas geminadas, em intervalo de 10 minutos, a fila da cantina enorme, não tinha tempo de lanchar. E aí eu chegava em casa com fome, eu ia jantar. Eu ia jantar 11h30 da noite. Porque se eu dormisse com a barriga vazia, eu não conseguia dormir. Então eu comecei a ficar muito bagunçada, porque eu não pensava em estratégias para lidar com isso, tipo levar meu lanche na bolsa, botar uma fruta, eu não cuidava, eu não olhava para isso. Né? Então, assim, eu vivia feito uma máquina moendo de trabalhar e eu não tava nem aí. Então, assim, essa coisa do bolinho e tal, eu falei, gente, como é que vai ser, né? Então, essas receitas que agora se coloca muito nos Instagrams, né? De bolo de micro-ondas de 2 minutos, que você bate um ovo, põe lá uma colher de farinha de De aveia, de aveia, aí põe as especiarias que você quer e aí vai pro micro-ondas e cozinha. Aquilo me salvou, Aline, me salvou. Aquilo me sempre. salvou, porque quando bate a louca do doce, porque a gente não fica curada da compulsão, Aline. As pessoas, a gente precisa entender que perder peso é todo dia. É todo dia você recomeçar. É todo dia você se
aquela história, né? Não resistiu, foi lá, meteu o pé na jaca. No outro dia você tem que voltar para a dieta. Não adianta ficar com o chicote metendo. Aí quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a sustentar meu emagrecimento. E eu comecei a emagrecer mais. Uhum. Porque aí eu relaxei e falei, não, eu vou pesquisar formas de comer o doce de um jeito diferente. Exatamente. É aí que começa E a aí o redução. tal do bolinho funcional me salvou, porque às vezes eu tô naquele, sabe, às vezes eu janto um bolinho funcional com café e fico muito feliz, muito feliz. Porque eu boto chocolate amargo, eu comprei aquele chocolate amargo, né, que não tem açúcar. E aí eu ponho xilitol e tá tudo certo. Eu vou dando o meu jeito ali, sabe? Claro que não é aquela torta da Candy Doces, daquelas lojas que você come, que se acaba. Não é, mas sabe, você põe uma uva passa, você põe um damasco picado, uma coisa, dá certo. É assim, Isso. sabe? Então a gente tem que pensar nas estratégias, porque, como você falou, né? Quando você diz vai restringir, nunca mais come um bolo, aí pronto, o corpo também, a gente também entra em desespero. Exatamente. Porque tem a compensação emocional da comida, que a gente precisa olhar para isso. Por que que eu quero o doce? Quais são as emoções associadas ao doce? Quais são as emoções associadas ao amargo? Quais são as emoções associadas ao salgado, ao Aquele bolo azedo? da vovó, aquele bolo da vovó, não é? Tem um lado É, o bolo emocional. tinha comida de conforto, né? Que é o comfort food, né? Que aí a comida de conforto que você vai para aquele espaço, dizer, poxa, eu já tô com uma vontade daquela sopinha. E realmente, eu me lembro, eu quando era criança, eu ficava na casa da minha avó, porque minha mãe ia trabalhar, e eu tinha uma tia que já partiu para o mundo espiritual, que ela fazia uma sopinha que até hoje, Aline, até hoje eu sinto o cheiro da sopa da minha tia. Não, nunca, nunca teve uma Nunca. sopa com cheiro igual ao cheiro da sopa dela. O feijão dela é o gosto do feijão dela. Então, assim, é incrível como fica na memória afetiva da gente, né? Justamente para a gente ver como a alimentação vai muito mais além, né? Envolve o lado afetivo, né? O emocional, Isso. não também, né? Envolve vários âmbitos. Então a gente tem cultura, né? Cultural mesmo, meu Deus, quantas diversidades. Então tudo isso também tem que ser respeitado, né? E assim, restrição, como a gente disse, né? É um grande ativo para gerar compulsão alimentar, não é? E para começar a reeducação alimentar, a gente começa a incluir alimentos novos, como você foi criando as suas estratégias maravilhosas, né? Eu preciso me livrar do excesso desse doce. Como é que eu posso comer o doce de uma forma saudável, não é? Então você foi trilhando aí, né? Foi corretíssima, trilhando aí novas estratégias para conseguir se reeducar, aprender a gostar de outros alimentos. Então, a gente sempre está em constante introdução alimentar, desde a nossa infância, né? Desde quando a gente. A introdução alimentar não começa só quando a gente é bebê. Até hoje em dia, quantos alimentos às vezes a gente diz eu não gosto e nunca experimentou, né? Então, a gente precisa experimentar mais de uma vez até, como acontece com as crianças, para a gente poder aprender a gostar daquele alimento. E a É, gente e temos que lembrar que o nosso paladar ele já está viciado, né? exato, é. Em uma alimentação industrializada, muito açúcar, muito doce. Então, como é que você vai gostar de algo que de repente você experimenta, mas só que teu paladar está viciado em doce? Como é que ele vai gostar ali do amargo, do azedo? Muitas pessoas têm muita dificuldade de gostar desses alimentos, né? De É, sentir o sabor verdadeiro do alimento, porque o que o açúcar faz, ele mascara o sabor verdadeiro do alimento. é. Então, Ele é uma então droga, na verdade, né? exatamente, e viciante, muito viciante, né? Por isso que não é fácil de deixá-lo, né? E por isso que não Isso. é restringi-lo totalmente, né? A gente É, precisa amenizar aos poucos para o nosso corpo se readaptando, sem pressa, gente. Nada é feito com pressa. Temos que exato. temos que ir no caminho que o nosso corpo vai levando. A gente precisa
acostumando ele aos poucos. E o nosso corpo é É, inteligente, ele vai se readaptando e aceita. E você, quando começa a gostar de alimento de verdade, gente, quando você prova um alimento industrializado, você detecta o sabor artificial. As coisas vão mudando, não é, é? Às vezes o pessoal diz assim, nossa, a alimentação saudável é muito ruim, porque é tudo que não verdade. presta é gostoso, porque tudo que é saudável é ruim. Não, é o nosso paladar que está ali, né, precisando de uma educação alimentar. Né? Então você vai começar a incluir alimentos novos e não restringir, mas diminuir aos poucos o que estão provocando, o que estão fazendo mal. Não é? Não adianta você tirar de uma vez só, porque o seu corpo ele vai precisar. O açúcar É, vicia, isso, né? isso. E quando Sabe uma coisa que eu aprendi a tomar café sem açúcar, né? Então, assim, um bom café, tá? Esses café que. Um bom café, eu tô falando de um café de boa qualidade. Porque aqueles outros eu não consigo. Mas um café de boa qualidade eu consigo tomar sem açúcar. E aí, sabe o que eu descobri, Aline? Tomando café artesanal, aquele café bom mesmo, que você compra, ele é um pouco mais caro, ele é um pouquinho fora da curva. Mas um café desse, quando você toma ele sem açúcar, você descobre que o café é doce. O fruto do café é doce. uhum, sim, sim. É Pois até é. importante a gente falar sobre esse exemplo, né? Porque as pessoas podem até começar a fazerem também. Eu também comecei, eu resolvi não colocar mais açúcar no café, né? Antigamente a gente tomava o quê? Sempre com açúcar, né? Antigamente as garrafas já eram feitas com açúcar, né? Ninguém fazia o café sem açúcar. Era. Já E a gente botava primeiro o açúcar e tacava o café dentro. E a gente ainda vê muito isso quando a gente vai para os interiores. Muita gente ainda tem esse costume de fazer com açúcar. É verdade. Isso Essa, reduziu demais. essa ancestralidade muito presente no paladar, né? Que vai realmente. é, é, por exemplo, pô, quando eu soube que se toma café sem açúcar, eu falei, caraca, como é que isso é possível, né? Então, assim, para você ver que essa coisa da cultura. Então, assim, gente, é tão sistêmico tudo, né? Para a gente mudar, a gente tem que olhar para tudo isso, para todos esses fatores que estão. É um trabalho de pesquisa, o trabalho do nutricionista, né, Aline? Você pega uma pessoa, né, para você ver a história, aí você tem que realmente ver a história da pessoa, né? Porque você descobrir que a pessoa vem de uma família que se colocava café no açúcar, como é que era, os hábitos alimentares. Gente, é muito interessante isso, né? Para você ver o que é comida de conforto para a pessoa. Caraca, é muito interessante porque a gente vai vendo que se a gente realmente quer uma mudança, a gente vai ter que romper esses paradigmas. É paradigma, porque aí eu venho para a constelação sistêmica. Aline, não tem como não cair na constelação sistêmica. Uhum. Porque assim, será que o corpo sabe que essa mudança vai fazer você trair seu sistema familiar? Pois é. Porque a tendência do corpo é o GPS da família, que são os campos morfogenéticos, né? Uhum. Então, assim, você vai ser o magro, você vai ser o fora da curva. E isso cria, eu acho que uma certa. Será que o corpo. Como é que é para o corpo, né? Então, assim, conversar com esse corpo, né? Tomar esse corpo assim e dizer: olha, tá tudo certo, a gente vai agora para um novo caminho. Eu agradeço os meus ancestrais por todas as mensagens de sobrevivência que estão gravadas nesse corpo, né? Uhum. Por todos os eventos, os momentos, as histórias que envolvem a comida, que estão aqui nessas memórias celulares, não é? E aí a gente de repente chega para esse corpo e fala assim: olha, vai ser mais assim não, aquele guisado de boi que você comia na segunda, na quarta, intercalado com aquela galinha de panela, né? Que domingo ainda tinha uma peixada, um chambariozinho. Então, assim, não vai ser assim não, viu? Um serém, aquele serém cheio de galinha por cima, né? Não vai ser assim não mais, viu?
Você vai comer agora, você vai virar lagarta, você vai comer um prato de salada. Olha, olha com quem a gente tá mexendo, não é? Exatamente. Exato. Então, assim, caraca, esse corpo, assim, essa virada de chave, ela tem que ser muito consciente. E aí, assim, pra mim, constelar isso foi incrível, porque, assim, sabe, eu tive uma experiência muito interessante também, que eu comecei a perceber que meu corpo, nós mulheres principalmente, né? Os homens também fazem isso, né? Mas nós mulheres principalmente, a gente tranca muita coisa no útero, né? Então, assim, eu lembro que o meu processo de emagrecimento também começou depois que eu comecei a fazer constelação e comecei a liberar memórias intrauterinas. Isso também me ajudou a emagrecer bastante. Porque a memória ancestral das mulheres do sistema fica no útero da mulher, né? E dos homens do sistema, nos homens fica na próstata, né? Então, assim, geralmente as mulheres desenvolvem problemas de útero, de ovário, tererê relacionados ao segundo chakra. E aí, eu fiz um trabalho de cura muito profundo aí, nesse trabalho. Foram 7 dias de cura ancestral e isso mexeu muito comigo. Eu sinto que o meu corpo começou a emagrecer muito com esse processo, né? De liberar do meu corpo dores ancestrais, memórias ancestrais. Porque a gente guarda memórias de escassez, de pobreza, de guerra, de fome. Isso guarda. Então, assim, pode chegar ao ponto da obesidade estar associada a antepassados que passaram fome, que viveram escassez, que por conta de guerras acabou a comida, acabou a água, né? Então, assim, a gente vem, né, de ancestrais que lutaram muito, né, para sobreviver. E aí a gente precisa também olhar que muitas vezes o nosso corpo, ele está honrando isso. E aí a pessoa faz de tudo para emagrecer e às vezes está comendo pouco, Aline, e tem um corpo grande, engorda. Engorda até com vento, Justamente, mesmo porque o comendo pouco. Então, está assim, absorvendo energia e está liberando muito pouco. Então, ele já está totalmente descontrolado, seu metabolismo. Mesmo comendo pois é, pouco, eu não como nada, eu como muito pouco, mas o seu metabolismo já foi alterado. Né? Teu metabolismo já está muito baixo. Teu corpo, qualquer energia que entra, qualquer comida que entra, ele puxa o máximo de energia. Né? Ah, eu vou me é, agarrar aqui a última caloria e eu vou fazer de tudo para não gastar essa caloria. pois Não é. é? E aí Então, você pode. a gente associa e aí a gente entra num processo investigativo de perceber nossa história e a nossa história do nosso sistema familiar para a gente perceber o que também pode estar por trás disso, Aline, né? Isso ajuda muito, assim, porque uma coisa que eu percebi também é que eu dizia assim, corpo, qual é a sua verdadeira aparência? Porque eu comecei a conversar com o meu corpo depois do Access Consciousness, que é aquela técnica. Deixa eu pegar aqui a bonequinha rapidinho. Então, assim, aquela técnica que a gente trabalha os pontos da cabeça, né? Então, eu fiz esse trabalho que foi criado por um psicólogo e um quiropraxista chamado Gary Douglas, né? Eu tenho a formação nessa área de Access. E aí, eu comecei a trabalhar os pontos. Então, a gente tem a torradeira do envelhecimento aqui em cima, o ponto da cura, e forma e estrutura, né? Então, assim, esses pontos eu comecei a perguntar, quando eu estava correndo minhas barras, que é tocando nos meus pontos, eu comecei a perguntar, corpo, quem é você? Corpo, quem você come? Corpo, quem você está comendo? Quem em mim come isso? Quem em mim gosta tanto do bolinho, do docinho, do brigadeirinho, que não fica sem um sorvete, sem um doce? Quem em mim está nessa compulsão? Quem em mim? Aí eu comecei a perguntar para o corpo, fazer o meu trabalho de correr as barras, e aí eu comecei a perguntar para o meu corpo, conversar com o meu corpo. E aí esse trabalho junto com as constelações, Aline, foi crucial para eu perceber a minha ancestralidade presente nas minhas escolhas, Exatamente. honrando o biotipo das mulheres da minha família, né?
Honrando as doenças genéticas, porque quando eu comecei, né, a desenvolver as síndromes metabólicas, eu comecei a perceber que eu estava honrando as doenças genéticas, né? Então, assim, me dá conta das emoções, que nós temos um corpo emocional além do nosso corpo físico, e esse corpo emocional, ele estoca a nossa história emocional, os nossos traumas, as nossas mágoas, os ressentimentos, tudo que aconteceu com a gente na nossa infância, né? A história da nossa ancestralidade fica ali toda também no corpo emocional. Então, se você não faz um trabalho sistêmico de cuidar da nutrição, dessa questão que você está falando aí muito séria, de todos os gatilhos e alertas, eles são ativados. Isso. Porque ele tende a voltar para honrar aquilo lá da ancestralidade dele, né? Então ele quer voltar. Então quando você chega com uma coisa muito diferente, ele vai fazer um movimento de tração realmente para voltar a ser gordo. Por isso que é um trabalho diário, principalmente se a pessoa tem compulsão alimentar, né? Eu não sou especialista em compulsão alimentar, mas sou compulsiva. Eu sou uma magra que hoje eu sou uma pessoa que estou magra porque eu lido com isso. Eu resolvi lidar com a compulsão alimentar. Uhum. Porque Justamente. ela, para mim, era um transtorno. Então, alta responsabilidade, né, Patrícia? isso, claro. Eu escolhi isso, né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, né, o que é que a culpa é de fulaninho, a culpa é porque eu sinto isso. Não, a gente tem que puxar a autorresponsabilidade, né? Eu decidi isso, eu lido com isso, eu escolhi, né, emagrecer e eu estou fazendo, né? Estou caminhando, estou tendo hábitos diferentes, estratégias. Sou eu quem estou fazendo isso. Não estou esperando que ninguém, estou cuidando do meu autoconhecimento, estou me conhecendo, né? Estou buscando aprender o que é que tem por trás disso que está me levando, né, a ter esses hábitos, a ter esses Exato. Tem muita coisa relacionada com a saúde. Olha, é tanta ficha que cai, né? Exatamente. Então, tudo está interligado, né? E é preciso cuidar de todos esses pontos. O que você está falando aí é essencial, porque se você não cuidar, você retorna facilmente. Isso. Não é? Os gatilhos virão, o corpo vai voltar, você vai querer validar tudo todos os seus ancestrais, né? Como você falou aí. E é muito importante esse trabalho em conjunto, não tem como separar isso, né? Então, assim, é algo que a gente precisa bater nessa tecla para as pessoas entenderem que, assim, é um simples que precisa de esforço, precisa de disciplina, não é? Mas é o que traz consistência, é o eficiente. Enquanto você estiver perdida, fazendo suas restrições, como você disse, a dieta da lua, a dieta da sopa. Você só vai fazer com que seu corpo engorde ainda mais, porque você se priva ali aquele mês, o mês que vem você não aprendeu a se alimentar bem, você não cuidou do seu interior, então você volta a ter os mesmos hábitos de antes. Então você vai ter os mesmos resultados, né? Porque você não vai passar aquela dieta ali eternamente. Você vai comer, vamos dizer, já teve até dieta do miojo, Patrícia. Você vai comer no jantar só miojo. Vê que coisa. E assim, e qualquer dieta seguida à risca, você vai conseguir perder peso. Você consegue. Mas você não mantém. Você não tem um resultado duradouro, você não tem algo consistente, né? Totalmente inconsistente. Então, no próximo mês, você não aprendeu nada, não cuidou do seu interior, não cuidou do seu lado emocional, não aprendeu a ter novos hábitos alimentares, né? Não aprendeu os alimentos, estratégias alimentares. Então, você retorna os seus hábitos antigos, os resultados vêm e vêm piores. Porque o corpo, ele sempre tende a aumentar o peso, ele nunca volta o peso. Se tinha 100 quilos, volta com 108.
né? Ele nunca volta aos 100, ele sempre absorve É, mais ainda, né? exato. Então é algo Tem que... uma... Oi? Isso, vá, diga. Então é algo que Não, é algo que a gente precisa seguir, todo né? dia, né? É Todos todo os dia. É dias. uma conquista diária. Porque assim, a gente ainda tem uma indústria alimentar que ela cria alimentos, é o glutamato monossódico, é o açúcar branco. Então, assim, a gente tem uma indústria que vicia, né? Então, a gente também tem que ficar atento a isso, porque os alimentos industrializados, eles são programados para viciar o nosso corpo. Ainda tem isso, né? Então, Exatamente. assim, então, Eles estudam gente, é tanta sim. coisa para a gente ficar atenta. Olha, chegou uma pergunta aqui da Suclene, tá tudo emendado aqui. É Suclene Rocha, Suclene Rocha, Suclene Rocha. Bom, qualquer coisa você comenta aí, minha flor. Ela perguntou, Patrícia, como saber se realmente honramos nossos ancestrais? E aí ela colocou assim, eu fiz a autoconstelação e assim, em honra à minha mãe, adquiri a mesma doença por dó. Tenho feito autoconstelação e acreditando que estou me curando, através de aceitar, honrar e ressignificar. Pois querida, é isso que você investigou, né? Então, assim, eu não sei se você está falando de obesidade, mas assim, se você sente que a obesidade é um problema sistêmico que tem a ver com algo que você está honrando no seu sistema, ou qualquer outra coisa que você está honrando, qualquer emoção negativa que você queira ver através da constelação, você pode ver através da constelação. Então, por exemplo, ela deu um depoimento aqui, essa moça, num comentário, dizendo, né, que por dó ela seguia a mãe dela nessa doença, né? Então, por dó de você, né, ou por amor a você, eu honro você, seguindo você nessa doença. Então, quando você. Isso é possível constelando, gente, não é supondo. A constelação ela é um método que a gente utiliza, né? Ela é um processo que utiliza métodos. Então, assim, existe uma forma da gente perceber, né? E o cliente perceber o que está relacionado à obesidade dele, sim, ou qualquer outra doença consequente da obesidade. Problema da tireoide, problemas de disfunção de diabetes e etc., né? Que são as doenças que a gente também chama de doenças genéticas. Então, assim, porque se está relacionada, se você está identificado com algum ancestral e aí você recebeu seguir, por amor àquele ancestral, inconscientemente, tá? Não foi um contrato consciente, é um contrato inconsciente. A pessoa vai e resolve seguir aquele ancestral. Então, se a pessoa está seguindo aquele ancestral, ela precisa olhar para aquele ancestral, para a dor daquele ancestral, para ela perceber, para ela dar um lugar no coração àquele ancestral, visualizar do porquê que ela, na constelação isso fica muito claro, por que ela segue aquele ancestral, né? Então, é porque aquele ancestral sofreu muito e aí por dó daquele ancestral, eu estou seguindo aquele ancestral. Então, se eu estou seguindo um ancestral, eu preciso devolver a história do ancestral para ele. Isso é todo um processo muito lindo, muito profundo, que acontece dentro de uma constelação, que é você deixar a história dele com ele, não é? Então, eu deixo sua história com você, né? E agora eu posso ver por que eu sigo você. Só que a gente não tem como voltar ao filme da história e lá na vida do ancestral e mudar. Então eu preciso ver também onde está a minha arrogância, onde eu estou querendo salvar, onde eu estou querendo ser maior que o meu ancestral, onde eu estou querendo resolver a vida do meu ancestral. Procurar isso também. Então tem frases de cura que a gente utiliza também na constelação para a gente se liberar disso. Então às vezes o que está faltando é a gente abaixar a cabeça, né? Para aquela história daquele ancestral, não querer ser maior, não querer ser mais bem resolvido do que o ancestral. Então, assim, às vezes a gente vê muita arrogância nas histórias entre descendentes e ancestrais.
E isso faz com que a gente, por amor a eles, a gente siga, né? Que é o peso, você carregar o peso do ancestral. Porque na sua cabeça, ele não pode com aquilo, né? Isso é arrogância. Então, assim, eu tenho um ditado que diz que cada um tem a cruz certa para ele. Ninguém pode trocar de cruz com ninguém. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso ancestral e perceber que ele tem a cruz certa para ele, que aquela cruz é dele, porque é ele que pode com ela. E se a gente quer tomar essa cruz para a gente, meu irmão, você afunda. Ou então você vai criar um corpo gordo, ficar inchado, imenso, para poder aguentar o peso. Que foi uma das coisas que eu investiguei no meu processo de emagrecimento. Por que que eu estava inchada? Será que eu estava gorda ou eu estava inchada? Por que que eu criei uma estrutura tão grande? O que que eu também segurava? Que histórias estavam ali atrás que eu, por arrogância, porque antes de me tornar consteladora, eu tive que me constelar muito e olhar para minha arrogância. Porque é do caminho de quem está se querendo ser constelador, ele se submeter ao trabalho de cura com ele mesmo. Né? Então, eu tirei também toneladas de coisas que por amor eu carregava, mas que no fundo, era arrogância. Porque quando a gente quer salvar o ancestral da gente, a gente está na arrogância. Quando a gente quer salvar o pai e a mãe, a gente está na arrogância. Quando a gente quer ser maior do que eles, a gente está na arrogância. Porque a gente quer pegar a cruz e botar pra gente. Como assim? Quem sou eu para julgar a história deles? Ou para achar que eu faria diferente? Ou faria melhor? Então isso é uma perda de energia que faz com que você pegue todo um peso que não é seu e coloque no seu corpo. Você tranca no seu corpo. Então essa consciência fez com que hoje eu possa entrar numa calça, né? Que estava guardada no meu guarda-roupa há 7 anos, esperando porque eu botei ela lá. Aquela calça que eu coloquei hoje na minha timeline. Eu publiquei uma foto hoje de antes e depois na minha timeline hoje. Aquela calça esperou 7 anos para entrar no meu corpo. Porque ela nem subia. Então, a gente precisa perceber onde está o movimento. E se a gente quer realmente contribuir, ser contribuição e se curar, a gente tem que ser honesto mesmo com a gente. E quem não quiser ver a verdade não vai para a constelação não, tá? Digo logo. Vai fazer outra coisa. Constelação não. Então, assim, é um processo que crescer, né? Sabe? Aquela coisa de você olhar assim, caramba, não dá para abordar de um lado só a coisa. Eu cheguei a essa conclusão no meu processo de emagrecimento para perder 20 quilos extras de coisas que eu saí estocando no meu corpo na forma de gordura. Eu tive que olhar para muita coisa. Eu tive que cavucar muita coisa. Eu tive que me curar de muita coisa. E graças a Deus eu tive essa coisa que você falou aí, de perceber a bioquímica do corpo, que é importantíssimo, de ver os gatilhos, de ver que o corpo vai compensar, o corpo vai bagunçar. E eu baguncei muito, né? Porque eu fiquei num efeito sanfona há muito tempo, né? Até eu aprumar o meu juízo, não foi fácil. E é uma conquista diária. Todo dia você que quer se manter magro, né? Porque assim, a gente tem que pegar aquele salvador, que dentro, aquele herói, aquele salvador, né? Porque eu tô falando de mim, tá? Aquele herói, aquele salvador, que quer botar todo mundo debaixo das asinhas, feito uma galinha, né? A gente tem que ter cuidado, porque para poder essas asas irem ficando maiores, você tem que ir ficando mais gordo. Então eu precisei dar limites a mim, em vários sentidos.
né? Em perceber que eu tinha que cortar muita coisa, não era só alimentação, era muita coisa. Tinha muito abuso na história. Porque quando a gente abusa da comida, a gente está abusando da gente. Tem uma energia de abuso que a gente tem que limpar, né? Então, assim, é um caminho emagrecer para mim e se manter magro para mim é um caminho. É um caminho, tem uma história aí. Gente, se vocês quiserem mandar a pergunta, deixa eu ver aqui. Silvia Almeida. No meu processo, eu percebi que comia meus sentimentos. O olhar para dentro, escolher lidar com eles, com autorresponsabilidade, é uma escolha diária, um processo, um aprendizado. Pois é, Silvia. E aí eu reforço o que eu falei, né? A gente. Quem em mim tá comendo, né? O que eu tô comendo, quem em mim tá comendo. Quem eu tô comendo. Você quer Porque se a gente fica no o quê, que acho que é importante. O quê? Que é tudo que a Nutri falou aqui. O que comer é importante. Como comer é importante. Agora, quem eu tô comendo também é importante. Né? Porque se eu olho para quem eu tô comendo, gente, quem eu tô comendo? Quem eu tô querendo salvar? Que herói é esse que tá ativado dentro de mim, né? Então, assim, eu tô falando. E assim, isso também, gente, esse papo da gente é para quem se incomoda com o peso, tá? Não é para quem tá de boa. Eu resolvi abrir essa live, gente, porque o peso para mim, o excesso de peso para mim, trouxe doenças. Muito bagunça, muita bagunça no meu corpo. Bagunçou tudo. Eu tive que tomar hormônio para tireoide, eu tive que baixar a glicose, eu tive que baixar cortisol, eu tive que baixar hormônio, colesterol ruim, eu tive que baixar triglicerídeos. Então, assim, destrambelhou meu corpo. Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia fazer nada. Então, assim, a obesidade me trouxe transtornos e eu estava compulsiva. Eu não tô aqui querendo dizer que a pessoa tem que ter um corpo magro. Nem eu, nem a Nutri. Porque eu acho que a gente tem que ter um corpo que funciona pra gente, um corpo que tá bom pra gente. Então, assim, pergunta pro seu corpo, tá leve pra você, corpo? É leve pra você ser assim? É leve? É tranquilo? Você realmente quer estar assim? E tá tudo bem, né? E tá tudo ótimo. Só mantém os exames em dia para não ter surpresas. Só isso, não é? Mas se a gente quer olhar para isso, se isso incomoda, se tá gordo, magro, se emagrece, se efeito sanfona incomoda, tem realmente que abordar a coisa de uma forma bem sistêmica. Deixa eu ver quem mais colocou aqui. Ah, e a menina colocou, arrogância e orgulho e uma chaga de atraso. Pois é, que a gente paga com o nosso corpo, né, gente? Porque não adianta ficar carregando isso, esse peso, né? O que a gente vai ganhar com isso? Não vai ganhar nada. Meu Deus, lembrei do meu pai com essa metáfora da galinha. Que oportunidade incrível poder participar dessa live. Seja sempre bem-vinda, minha querida. Aí, Karina, da Practice English Immersion, mandou aqui. Paty, o que está por trás da vontade de comer doce, salgado, amargo e azedo? Karina, eu tenho um amigo, o nome dele é Daniel. Se você quiser, depois eu marco você no Instagram dele. Ele é terapeuta ayurvédico. E os ayurvedas, eles fazem um estudo sobre o efeito dos sabores nos sentimentos. Então, assim, eu lembro que a pessoa que está muito no doce, ela está com carência da criança. É a energia é a criança dela que está mexendo muito. Então, o doce é a carência de afeto, de abraço, de colo, de toque. Então, assim, ele fala que equilibrar isso, você equilibra comendo amargos. Chocolate amargo,
chá amargo, café amargo, chicória, introduzir alimentos amargos, que apesar de ser ruim de ingerir, eles dão essa compensada energética no corpo. Mas se a pessoa também não vai fazer um trabalho psicológico de ir lá na criança dela e olhar para a dor dessa criança e cuidar dessa criança, isso também não passa. Então, a gente tem que fazer sempre as duas coisas. E aí vem o trabalho da Nutri, que vai colocar as comidas no horário certo, os alimentos certos, as combinações dos alimentos, os cardápios, os cuidados com as compensações e etc. Porque é sistêmico o processo, né? Então a gente tem que se amar e se olhar de forma sistêmica. Aí chegou outra pergunta aqui. Como compensar, e quando a gente está acima dos 40, como compensar o metabolismo desacelerado? Aí eu vou passar essa pergunta para a Aline. Na verdade, não existe compensação, né? A gente já falou sobre isso. A gente não tem como compensar o que a gente já ganhou. Por isso que a gente deve seguir o nosso dia a dia comum, nossa alimentação normal. Não vou parar de comer porque eu já adquiri aquelas gordurinhas a mais, né? Mas a gente pode ativar o nosso metabolismo aos poucos, né? Para ele voltar a gastar mais, né? A gente pode organizar a frequência alimentar, não é? Distribuir aí a quantidade de forma equilibrada durante o dia, né? Evitando os excessos. Então, você vai estar voltando a suprir a alimentação ao teu corpo. O teu corpo vai voltar a entender que não tem mais escassez, né? E ele não entende assim da noite para o dia. É preciso levar um tempo. Tem questões que é anos para voltar esse metabolismo a funcionar, a gastar mais energia, né? De forma melhor, porém ele sempre está ali em alerta caso aconteça alguma escassez, né? Que você acabou ocasionando essa escassez sem querer, né? Então, também colocar mais proteínas durante as refeições, né? Pelo menos um mínimo umas 4 refeições ao dia ter ali uma proteína, vamos dizer, em vez de só aquele lanchinho, uma frutinha, vou optar por um iogurte natural desnatado, não é? Que tem mais proteína, porque o nosso corpo ele acaba gastando mais energia para digerir essa proteína. Então, você vai estar ativando o teu metabolismo, né? De volta, né? Evitar esses períodos, passar aí mais de 5 horas sem se alimentar, ter aí uma constância também para que você mantenha, tenha um intervalo, né, para que teu corpo gaste, mas também que você dê alimento a ele, para ele entender que não precisa estar estocando energia sem necessidade, né? Então é preciso você mudar realmente os hábitos, né, de forma correta para ir adequando para seu corpo e voltando. E a gente sabe que o nosso metabolismo, com o passar da idade, ele vai diminuindo ainda mais, né? Então, é algo que a gente precisa realmente mudar comportamentos, os hábitos. Tem alguns alimentos também que vão ajudar, né? Como chás de gengibre, chá verde, né? Que vão estar ajudando a ativar aí o metabolismo. Mas nada faz tudo sozinho. Não existe chá milagroso, não existe alimento milagroso. É um conjunto, é a mudança realmente de hábito. Tá? É o que você faz durante o dia e todos os dias, né? Evitar também os excessos durante a refeição. Tá? Vamos porcionar isso aí de forma adequada. O principal motivo de estoque como armazenamento de gordura é justamente o excesso, e principalmente o excesso da refeição. Tá? Se eu excedi ali, aquele excesso ele vai ser convertido em gordura e vai ser estocado. Então, não queira compensar depois. Mais tarde, lá de noite, vou fazer uma atividade física. Você não vai gastar aquilo que você guardou. Vai gastar de forma geral, né? Então, o problema... Aí tem gente que diz assim, poxa, é muito difícil perder a gordurinha da barriga, aquele pneuzinho, não é? Então, a gente consegue perder com mudanças de hábitos, atividade física. A atividade física é muito importante, não é? Porque faz o teu coração acelerar mais rápido ali no momento, o músculo contrai, então o teu corpo ele vai querer gastar mais energia, né? E até quando você consumir, o teu corpo ele vai gastar mais. Então vai entrando e o teu organismo está querendo energia. Isso tudo é o metabolismo sendo reativado.
Então, fazer uma atividade física aí 4 vezes por semana, algo que você gosta. Ah, eu não quero fazer musculação. Dance, gosta de dançar, gosta de nadar, né? Algo que te traga prazer. Isso que é Isso. importante, você está cuidando da sua saúde e com prazer. Né? Não precisa fazer musculação porque fulaninho faz. Não, faça o que você gosta de fazer, que te traga, né, prazer. Então, tudo isso vai auxiliar a reativar esse metabolismo aí, né, aos Isso. poucos, e você vai começar a perder, né, com mais facilidade. Porém, é um trabalho, não é? Não é do dia para a noite e não é milagroso, tá? Mas você começa e tem e assim voltando aos pneuzinhos, né? O problema deles também é que a gente sempre reabastece eles, não é? Justamente fazendo essas refeições em excesso, não é? Por isso que a gente tem que comer, né, com uma certa frequência e uma certa quantidade. Tanto a quantidade quanto a qualidade do alimento ela vai interferir nisso. Né? Então, a gente tem que ter Uhum. cuidado desses excessos, porque a gente vai reabastecendo. Né? Aquela drenagem linfática, o nome já diz, drenagem linfática. Estou tirando líquido, né? As medidas vão ser retiradas em líquidos, não é em gordura. Aquilo ali não tira a gordura, não queima a gordura. Então, o que queima a gordura realmente é a questão da alimentação com atividade física, né? E de forma Isso. e ter cuidado para esses reabastecimentos, porque você perde, aí depois você extrapola e reabastece, É. e fica É. aumentando, tá? Então é nessa linha aí, para você ajudar e evitar, principalmente, gente, períodos de escassez e períodos de abundância, né? Vamos evitar isso, porque isso vai fazer o seu metabolismo diminuir ainda mais. E você está programando o seu corpo para ele engordar mais ainda, tá? Pois Então, é. A gente tem que equilibrar isso. exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Silvia, se você assistir a live lá no começo, a gente falou sobre alimentação afetiva, tá? Que tem que ter um espaço, sim, para alimentação afetiva. Eu acho que a gente precisa disso. Comer tem que ser prazer. A gente falou sobre isso, tá? Sobre essa coisa do prazer na alimentação. Lá no início da live você vai ficar gravada e aí você vê isso, sim, tá bom? Gente, eu não sei. Aline, você tem como ver o horário aí? Ver que horas Tem. são? São Olha 10 aí e para 20, mim. 10 e vinte e Vamos sete. encerrar a live porque eu tô com medo que o Instagram, pelo tempo, a gente já passou de 1 hora. Estamos a 1 hora e 25. Eu tenho medo que o Instagram, pelo tempo, não deixe a live salvar, tá bom? Porque já tem Uhum. muito tempo que a gente está online. Mas, Eu já pessoal, a contei. live vai ficar aqui. Sei que vocês gostaram muito. E eu e a Aline, a gente pode combinar outro dia mais uma live para falar de alimentação. Aline, querida, um beijo no seu coração. Eu amei sua participação aqui hoje, conversando comigo sobre esse tema. Gratidão, seja muito bem-vinda, minha querida. Eu Sempre. que agradeço, Patrícia. Fiquei muito feliz com o convite. Nossa, você é muito especial. Muito especial. Você também. Admiro. A gente nem falou como a gente se conheceu, né? Te conheci na palestra de nutrição. Comecei a acompanhar teu trabalho e me apaixonei por esse trabalho maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, né, a pessoa e a profissional que você é. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer levar um pouco, né, desses conhecimentos para as pessoas, poder ajudar, né, as pessoas dessa forma, que elas possam colocar em prática, né, o que foi abordado aqui. Gratidão. Gratidão pela sua confiança no meu trabalho. Você é uma pessoa que eu tenho assim uma admiração. Você é uma menina muito incrível e eu te desejo muito sucesso e venha sempre, seja sempre muito bem-vinda aqui no meu Instagram, Aline. Você é uma querida. Gratidão de verdade. Gratidão a todas vocês, meninas, que vocês estiveram aqui perguntando, contribuindo, colocando relatos, fazendo essa live ficar mais rica, mais interessante, mais gostosa. Eu amei também ver vocês aqui, Cita, Karina, Silvia, Simone, Suclene, enfim, todo mundo que ainda está por aí. Um beijo no coração de vocês. Sejam muito bem-vindas também sempre aqui no nosso encontro. Hoje à noite eu vou estar com a fonoaudióloga e terapeuta integrativa também, Márcia Fraga, às 20 horas.
também aqui no Instagram. Nós vamos estar falando sobre acesso à consciência, Access Consciousness, e vamos falar sobre 5 chaves da mudança. Perceber, saber, ser, receber e escolher. Tá bom? Então a gente vai estar falando sobre Access, vamos estar falando sobre os pontos do Access, sobre todas as áreas da vida que essa ferramenta trabalha. Muito legal, uma ferramenta que me ajudou muito a soltar as moléculas do meu corpo, a liberar energias estagnadas dentro do meu corpo. E eu super recomendo. Aline, você também praticou Access, né? Você fez umas sessões comigo, não foi? A gente Maravilhoso. fez aí um ciclo de sessões. E fala só assim, rapidinho, em um minutinho, como é que foi para você? Só em uma palavra, o que você acha que foi o Access? Nossa, gente, é muito expansivo, é maravilhoso. Eu tenho certeza de que quem conhecer vai se apaixonar pelo Axis, né? Realmente é muito expansivo, algo que você sai da caixinha. É isso, né? Você está preso ali, sai da caixinha, expande, se sente bem e não tem como não gostar de Axis, né? E é muito prazeroso receber, né? Muito prazeroso. É como se fosse uma massagem, seu corpo fica bem leve. Exato. A gente literalmente aprende a receber, não é? É. Então, gente linda, um beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês mais tarde. Vou fazer também uma vivência com constelação sistêmica no dia 13, tá? Minha Aline, você também está convidada. É uma vivência chamada Abrindo Novos Ciclos. Então, se você quer trazer o novo para sua vida, quer trazer uma mudança, quer trazer, quer encerrar alguma coisa que não vale mais a pena, a gente vai ter esse momento do fechamento e vai ter esse momento do olhar para esse novo, do chegar esse novo na vida da gente, de abraçar esse novo, tá? Então, se você quiser, tiver interesse em participar dessa vivência, vai ser sábado, dia 13, ela vai ser pelo Zoom, vai ser online, vai ser ao vivo, vai ser profunda, vai ser intensa, a gente vai trabalhar constelação familiar e sistêmica, tá? E aí, fala comigo no inbox ou manda um WhatsApp para mim, o link do meu WhatsApp está na minha bio, para você se inscrever, que vai estar incrível essa vivência do dia 13, vai ser uma lua nova. E a lua nova, você sabe que ela é aquela lua escura, ela não tem, né, luminosidade, ela é aquela lua escura. Então, o que significa isso? Ela é um túnelzinho. Então, a gente vai lá, né, entra naquele túnel, vai ter esse momento aí de você olhar para esse passado, deixar ele lá, passar por esse túnel da lua nova para você despontar para esse novo que chega. Então a lua nova é uma lua de cura, ela é uma lua de começos, ela é uma lua de regeneração. E aí eu vou escolher essa data porque é o auge da lua nova para trabalhar essa vivência abrindo novos ciclos. Então eu quero trazer novos sentimentos, novas formas de vida, eu quero trazer uma forma nova de pensar, eu quero trazer uma nova forma de agir, ou eu quero sustentar o que eu já decidi que eu quero fazer, tá? Ou eu quero trazer uma energia para o meu corpo, a consciência, eu quero ancorar a energia desse novo no meu corpo. Então, gente, se você realmente quer um 2021 novo para você, essa dinâmica está maravilhosa. Eu super recomendo, sou suspeita para falar. E no final, quem participar vai ganhar um presente, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Aline, meu amor, lindona. Beijo enorme no coração, gente. Todos. Um beijo, fiquem com Deus. Bye, bye. Tá. Tchau, Aline.